Durante a primavera e verão permanece oculto nas profundezas do bosque. Apenas sai durante a noite aos prados em busca de pasto fresco. Apesar do seu tamanho, consegue passar quase despercebido. Mas aproxima-se o outono e as primeiras chuvas. É a hora do cio, o período de reprodução. É agora que os grandes machos se mostram sem cautela. Ao entardecer, descem das serras e ocupam áreas abertas nos vales descobertos. Os seus bramidos ocupam o entardecer avermelhado e o negro da noite. El entrechocar de sus cuernas restalla en las rañas. O bater das suas hastes ouve-se ao longe. Chegou a hora dos veados. Parece que o resto da natureza passa para segundo plano. Começou a brama, um dos espetáculos mais impressionantes e belos da natureza ibérica. Esta cena outonal acontece há milhares de anos nos nossos bosques e noutros locais do hemisfério norte. Na Ásia, na América do Norte, na Europa e ainda numa pequena parte do norte da África, onde existem locais naturais para os veados. Existem 32 espécies de cervídeos distribuídos por todo o mundo, exceto na África tropical. Veados almiscarados, veados aquáticos, montijacs, alces, renas, falsos cervos, como o corso ou o veado da Virgínia, ou os verdadeiros cervídeos com o veado comum, o gamo ou o apiti. Este último desenvolve as hastes de maior dimensão e com maior número de pontas. Os machos da maioria das espécies apresentam hastes que mudam anualmente. Os primeiros cervídeos eram pequenos e tinham hastes quase imperceptíveis. A sua evolução levou ao aumento do tamanho do seu corpo e das hastes. No Pleistocénio, a Europa vivia o Megaloceros, um veado gigante que possuía hastes que podiam alcançar os 3 metros de envergadura. Um veado comum ou europeu, que é o que podemos encontrar na Península Ibérica, distribui-se pela Europa, Ásia até à China, Índia e Norte da África. O veado é uma espécie capaz de viver em diferentes ecossistemas e de aproveitar os recursos naturais mais variados. No entanto, as suas preferências vão para os habitats mistos do bosque, com mato mais próximo das planícies e pastos abertos. Por que esta dualidade? Grande parte da sua vida passa-se como um animal florestal, especialmente os machos, que se alimentam de rebentos de árvores e arbustos que encontram no bosque. A ramificação das suas hastes não representa qualquer tipo de problema no interior do bosque, já que superam a altura do sotobosque que os protege e alimenta. Por outro lado, para a sua vida social, a alimentação precisa de terreno aberto, onde o pasto seja abundante. Esta dupla carência pelo bosque e planície tem especial relevância na época do cio. No outono, com as chuvas, os pratos ficam verdes e tantas fêmeas como juvenis consomem com avidez os seus novos rebentos.
Os machos têm outras formas de ocupar o seu tempo. Por um lado, tendem a atrair as fêmeas para formar haréns o mais numerosos possível. Por outro, devem defender esses haréns de outros machos. Por otro, deben defender estos harenes de los otros machos. Durante o dia, os veados ocultam-se na espessa vegetação, mas quando surge o entardecer e o dia refresca, as reses invadem os prados. Os machos acabam a bramar e a lutar durante horas intermináveis. A poligamia dos veados, com os seus diferentes episódios, necessita de um cenário livre de obstáculos. Por isso, os prados e planícies são o palco perfeito para levar a cabo as suas cruzadas pessoais. Son el plató perfecto para llevar a cabo sus particulares cruzadas. Ali afluem as fêmeas em pequenos grupos familiares e observam indiferentes como os enraivecidos machos combatem pelos seus favores. As fêmeas ficam prenhas no início do outono e parem na primavera, entre maio e junho. As crias vêm ao mundo num recanto do bosque, onde ficam protegidos pela sua mobilidade e pelagem manchada que lhes proporciona a camuflagem perfeita. Entretanto, os machos perderam os hastes. O início da primavera, entre março e abril, é a época do desmoque. Começando de imediato a crescer novas hastes, protegidas por uma delicada pele aveludada. Até ao próximo outono, as fêmeas e machos separam-se em grupos unissexuais, embora os grandes machos possam vaguear em solitário. As fêmeas formam grupos familiares liderados pela mais velha. Nestes rebanhos encontram-se os varedos, com um ano e com frequência os do ano anterior. Os machos terminam de desenvolver as suas hastes no final da primavera. Então já estão ossificadas e desprendem-se a pele que as cobria. O tamanho e complexidade das hastes depende da idade e condições de habitar onde vivem. Em princípio, os veados com um ano de idade desenvolvem hastes mínimas, com apenas duas estacas pontiagudas com uma só ponta. A estes jovens chamamos varetos. No segundo ano ganham mais uma ponta, ganham então o nome de forquilhões. Os machos adultos, nos anos mais favoráveis, podem desenvolver hastes com mais de 16 pontas. Os veados mais velhos desenvolvem menos ramificações e com frequentes malformações. Nos tempos pré-históricos, caçava-se com arco e lança. Os romanos e os assírios utilizavam redes para apanhar os veados. Os povos do norte da Europa conduziam os veados até desfiladeiros, obrigando-os a despenharem-se. Os germânicos de uma localidade chamada Fermuno, o deus veado, utilizavam um capacete com as hastes destes animais. Na Idade Média, o veado passou a ser considerado uma peça de caça digna de reis e príncipes. Segundo outras lendas, são dois os santos que dividem as horas de serem patronos dos caçadores. São Estáquio e São Humberto. Foram convertidos ao cristianismo por um veado.
Huberto levava uma vida onde a caça ocupava um lugar importante. Numa das suas perseguições a um majestoso veado, surgiu um veado que suportava nas hastes o símbolo da cruz. E ao mesmo tempo ouviu uma voz que, caso não se convertesse ao Senhor, acabaria no inferno. Nesse mesmo instante, Huberto apeou-se do cavalo e rezou. Desta forma, mudou radicalmente a sua vida. Hoje em dia, o veado continua a manter um grande respeito e admiração entre os caçadores. Apesar de preferir um habitat misto de bosque e prados, os veados são capazes de se adaptar com êxito a ecossistemas muito diferentes, com as zonas alagadas e a montanha. Na Península Ibérica, o seu lugar favorito é o bosque mediterrâneo, em áreas onde abundam a azinheira ou o sobreiro e em locais próximos de manchas de magal. En formaciones adhesadas y con manchas próximas de matorral. A distribuição atual do veado é fruto de introduções em diferentes áreas e zonas de caça. Existem algumas populações autóctones noutras regiões. Em toda a sua área de distribuição, verificamos o aumento do número de efetivos. Verificando-se ainda atualmente o aumento do tamanho corporal do animal e das suas hastes. En toda su área de distribución, observamos una gradación en el tamaño del animal y en consecuencia de su cuerna. Os animais maiores vivem na Europa de Leste. Um bom veado dos Cárpatos pode pesar 300 kg, enquanto na Península um bom animal apenas ultrapassará os 140 kg. Mesmo dentro da Península existem diferenças, sendo os veados mais pequenos encontrados a sul. Os veados preferem o amanhecer e o entardecer para se movimentarem. É então que saem do bosque à procura de comida, aproximando de pontos de água para beber e para tomar banhos de lama para se desparasitarem. Os seus sentidos mantêm-nos alerta sobre tudo o que se passa em seu redor. Por isso, sua caça é especialmente dificultosa. A vista é aguda. O ouvido finíssimo é potenciado por umas orelhas capazes de girar em quase todas as direções. O sentido do olfato, quando o vento é favorável, permite-lhes detectar o perigo a dezenas de metros. Deslocam-se com passos curtos, pastando e parando de forma a sentir o ar e a observar tudo em seu redor. A caça durante a brama tem uma grande tradição na Europa Central. Este tipo de caça oferece uma série de vantagens permitindo selecionar os melhores veados. Nas clássicas montarias é impossível selecionar ou escolher um troféu, já que com frequência dispara aos veados que entram no posto, mesmo cujo troféu não seja o melhor. Pois, como dizem os caçadores mais experientes, os veados mais velhos, que têm melhor conhecimentos e que têm os melhores hastes, sabem eludir o perigo destas caçadas e ocultam-se nos locais mais espessos do bosque, deixando passar as matilhas. Desde finais de agosto, que se escutam os primeiros sinais de cio do veado. No entanto, é neste temperado e úmido outono que o caçador tem a seu favor alguns pontos. O primeiro é o bramido destes Dom Juans,
que os denunciam, sendo a única época do ano em que se podem localizar perfeitamente. Sin embargo, Apesar dos seus apurados sentidos e permanente necessidade sexual, tornam-nos mais distraídos e, além disso, se tiverem chovido, os nossos movimentos serão menos audíveis. Es la única época del año en que se les puede localizar perfectamente. A pesar de sus agudos sentidos, la apremiante necesidad sexual les hace algo más distraídos. Y además, si ha llovido, nuestras pisadas serán menos audibles. Ahora somos nosotros los que... Agora somos nós a escolher. A brama tem o seu ponto alto ao amanhecer e ao cair da tarde, mas sobretudo ao anoitecer. O relógio joga contra nós. Pela tarde apenas contamos com luz durante um tempo limitado, e quanto mais próximo da noite, melhores serão as nossas possibilidades de êxito. Quanto más próxima sea la noche, menores serán las probabilidades de éxito. No amanhecer, a brama é menos intensa e com a luz do dia joga a nosso favor. Até que comece o calo, podemos procurar os veados, que logo deixarão de bramar e se esconderão até ao amanhecer. Luego cesarán en su berrea y se esconderán hasta el atardecer. Na nossa aproximação, devemos ter em conta dois fatores. O primeiro exige mais destreza e prudência num momento crucial. Como já nos encontramos na proximidade de um grande macho, são as fêmeas que compõem o seu harém. O grupo de fêmeas que está alerta, como no resto do ano, é a segurança do macho. Elas são como verdadeiras sentinelas e não é em vão que os monteiros medievais afirmavam que o macho as punha de vigilância depois de servir delas, enquanto dormia uma cesta. El caso es que debemos exagerar nuestra cautela para no ponerlas sobre aviso. Nuestros movimientos serán cuidadosos, lentos, medidos e a favor del viento. Quando caçamos, devemos ter muita cautela para não as alertar. Os nossos movimentos devem ser cuidadosos, lentos, premeditados e com o vento a nosso favor, mas isto é uma última oportunidade. Tanto ao entardecer como ao amanhecer, a luz não é muito boa. As sombras, a poeira, a escassa luminosidade são circunstâncias que nos impõem a utilização de uma mira telescópica e especialmente adaptada a estas condições, para então podermos levar a cabo o nosso lance com êxito e não nos devemos esquecer da sorte, pois também precisamos dela.
Pode-se chamar às hastes do veado a coroa da caça. O troféu é apenas o que deve ser, uma recordação e um resultado de um êxito na caça. Un recuerdo y un resultado del éxito de la caza. Conde Iván Batiani. Más al norte, el rebeco lleva una vida de altura. Mais a norte, o rebeco leva uma vida em altitude. A sua autonomia é o claro exemplo da adaptação aos ecossistemas alpinos. As patas estão dotadas de almofadas que lhes proporcionam uma considerável capacidade de agarro às rochas e escarpas. Além disso, conta com uma membrana interdigital que incrementa a superfície de apoio em terrenos nevados. A sua pelagem de inverno é muito densa, o que permite sobreviver a temperaturas muito baixas. Segundo a época do ano, os rebecos fazem migrações. No verão escalam até às pradarias mais altas, alimentados de gramíneas e plantas herbáceas. Em especial os rebentos que nascem à volta dos locais com gelo. En especial comisquean los brotes nuevos que nacen en torno a los neveros. Procuram estar perto dos rochedos, em locais sombrios e zonas roçosas que lhe permitam uma fuga segura. No inverno, baixam até ao limite do bosque. Assim permanecem resguardados dos nevoeiros intensos e do vento. Então procuram locais ensolarados e com pouca neve. No ambiente do bosque, alimentam-se de líquenes e plantas lenhosas. Em ambas as estações é um animal de hábitos diurnos, como deve ser um especialista que tem continuamente de saber onde vai pôr cada pé, muitas vezes na borda dos precipícios. O rebeco ou sarrio é um animal social, embora os seus grupos não mostrem uma estrutura hierarquizada nem tamanho homogéneo. Os indivíduos que compõem um grupo podem variar entre 3 ou 4 ou até 200. Onde as mais velhas exercem a liderança e, por outro lado, os mais solitários são em grupo. Em todo o caso, os grupos são mais numerosos no verão, quando a comida é mais abundante. E, por outro lado, machos solitários ou em grupo. En todo caso, los grupos son más numerosos en verano, cuando la comida es abundante.
Os rebecos ou camurças distribuem-se na Península Ibérica em duas populações diferenciadas. O núcleo cantábrico, que tem a sua distribuição entre a reserva de Saja e a reserva de Moinhos, sendo as populações mais abundantes nos picos da Europa e na reserva de Reres. Calcula-se em cerca de 16.000 exemplares no total. O núcleo dos Pirineus, onde este animal é chamado de sarrio, estende-se desde o maciço de Canigó, em França, até ao Vale do Roncal, em Navarra, com uma população estimada de 35.000 indivíduos. Basicamente, apenas se mede o comprimento dos cornos, a altura, como podemos ver, e o perímetro do corno mais grosso, a separação dos cornos, e depois existem pequenos pontos de bonificação que se dá à idade. É o mesmo para o rebeco para o sarrio? A medição é igual em todos os rebecos ou camurças do mundo, o que se passa é que as fórmulas são iguais, mas as pontuações diferentes. Em primeiro lugar, toma-se a medida da média do comprimento do corno. Então medimos aqui e temos a medida de 21,8 do combo direito, e a segunda coisa que se mede é o troféu de rebeco. Neste caso é um sarrio. É a altura dos cornos. Neste caso 16,2. Logo mede-se o perímetro do corno mais grosso, cujo valor é multiplicado por 4. É o perímetro na base. Os perímetros no sítio mais grosso não têm necessariamente que ser na base. O que se passa neste caso é que o ponto mais grosso é na base. Se tem protuberâncias de resina. Se tem resina, também se mede. O que se passa é que depois vão ser descontados pontos. De seguida, a separação dos cornos no ponto mais alto, mede-se esse valor. Aqui tem 10 e neste ponto é 9,1, que é bastante fechado, como podemos ver. A idade mede-se pelas marcas que existem aqui. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 anos. Tem 11 anos. Também se nota depois a pontuação. As penalizações são, como já dissemos, pela resina, mas neste caso os cornos estão totalmente limpos, pelo que não tem qualquer tipo de penalização, e o troféu tem uma pontuação de 87,7, ou seja, é bronze, o que será colocado aqui no formulário. Outra coisa curiosa é que nesta espécie também se faz a homologação dos troféus de fêmea. É o único animal europeu em que se faz a homologação de machos e fêmeas, e a diferença é que as fêmeas têm pontuações inferiores para a medalha. Vamos apresentar-vos uma receita de perna de veado. Esta está desossada e vamos cozinhá-la no forno, mas antes temos que fazer um molho de marinada. É frequente marinar as peças de caça porque perdem um pouco do forte sabor que têm. É também conveniente atar a perna, pois como está desossada poderia perder a sua forma. Além disso, mantém o seu próprio suco. Este molho de marinada é onde deve ficar a carne durante 24 horas, devendo ficar num recipiente que a cubra totalmente, ou então deve ser voltada para que toda a carne ganhe o sabor, já que esta é uma espécie muito grande. Esta pieza esté en remojo, digamos. Estaría muy bien de vez en cuando moverla para que no solo coja el sabor por la parte inferior, sino que se reparta por toda la pieza. Es una pieza grande, además. Bien, le vamos a añadir en primer lugar la cebolla. Bem, o que vamos adicionar em primeiro lugar é a cebola na água, inclusive em cima da peça. A quantidade de cebola depende do tamanho da peça. Todo este preparo deve ficar algumas horas à temperatura ambiente. Não se deve colocar no frigorífico, para que a peça de carne vá ganhando sabor. Deve-se pôr louro, porque o louro dá um aroma muito bom sem demasiado sabor. E pode-se completar com outras especiarias a gosto.
con 3 hojas suficiente porque el laurel, como sabéis, es muy aromático y le da demasiado sabor. Zanahoria. La zanahoria troceada, porque es más fácil así que vaya soltando su propio color y sustancia a la pieza. Un diente de ajo y con esto es suficiente. Le van muy bien várias especias. Podem-se colocar diversas especiarias, mas apenas as que vão bem com a caça, como o tomilho, que é um aroma do campo e, além disso, muito suave. É melhor colocar as especiarias na peça, assim como se estivéssemos pondo sal e depois deixamos na marinada. Como si estuviéramos poniéndole sal y después lo dejamos.